dar Louvamos a Deus por essa noite, por mais uma vez Ele nos dá a permissão de estarmos aqui nessa igreja santa, imaculada, que se reúne nesse lugar toda quinta-feira a partir das 21 horas. Hoje iremos estudar uma epístola, um livro muito interessante, e logo após o irmão Hilton começar a nos explicar a respeito do livro, vai se abrir a oportunidade de nós perguntarmos, tirarmos dúvida, com a tranquilidade que é inata aos cristãos, né? Então, aos servos de Deus. Então, eu gostaria de orar ao Senhor, agradecendo a Ele por você estar aqui, por você ter priorizado esse momento para aprender a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, te louvamos na noite desse dia, porque, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ti pela vida da irmã Sheila e da família da irmã Sheila. Muito obrigado por essa serva que tem sido uma bênção em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que Tu possas, como eu sempre peço, dar um presente para ela, Senhor, para a irmã Sheila. Qualquer necessidade, algo que ela precise, que ela muitas das vezes não tem nem coragem para externar, que Tu possa abençoar a Tua serva. Nosso professor também. Guarda o professor Hilton, continua cuidando dele. Nós sabemos o que ele largou para se dedicar completamente, inteiramente ao ofício de ensinar a Tua palavra. Então, Senhor, ele é propriedade exclusiva sua. Por isso, nós louvamos pela vida do professor. Abre os entendimentos, que todo espírito, que toda mente que esteja prisioneira, que o Senhor possa libertar nesse momento para que possa receber essas sementes que serão lançadas através do Teu Espírito Santo na humanização do nosso professor Wilton. Humanize nele, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Muito obrigado por tudo, Senhor, eu te agradeço. Amém. Professor Wilton, por favor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Estamos. Então tá bom. Então, como de costume, vou fazer aqui uma breve abertura do assunto e aí eu vou passar a palavra para o irmão Isaías para a gente interagir. O nosso estudo hoje é sobre a segunda carta de João. Eu preparei um material e, permitindo o senhor, logo após o estudo, eu encaminho lá no grupo, como a gente já tem feito ao longo do tempo. Essa segunda carta de João, na verdade, ela é um bilhete. Se vocês notarem, é uma carta muito pequena, em que ela é chamada por alguns estudiosos de um bilhete, né? É algo que é endereçado a uma comunidade, a uma pessoa lá específica, que a gente tem lá no texto, né? E que representa o quê? Um aviso, um alerta sobre um problema que a comunidade enfrenta. Essa carta ou bilhete, ela deve ser sempre estudada junto daquele contexto joanino, né? A gente primeiro já teve o estudo do Evangelho segundo João, depois da primeira epístola, e agora nós vamos estudar, na sequência, essa segunda carta e a terceira. Então, a gente tem que ter aquele conhecimento prévio para já saber o que acontecia naquele ambiente, para a gente entender melhor essa segunda carta. O que acontece aí nesse contexto? A igreja, essa comunidade joanina que nós chamamos, ela havia sofrido uma intensa perseguição externa, né? Ela tinha sido perseguida pelos judeus e por Roma, vamos chamar assim. O Império Romano, designando aquela perseguição que foi uma perseguição geral aos cristãos, e também os judeus. Essa comunidade, como ela era uma comunidade que o ensino dela era um ensino muito forte, no sentido de sempre apresentar Jesus como Deus, e quem não se adequasse ao ensino que eles traziam, eles consideravam como pessoas do diabo, é uma linguagem muito forte que essa comunidade usa. Então, com certeza, dentre as comunidades do Novo Testamento, dentre as igrejas que lá estavam, essa comunidade joanina, esse grupo de igrejas que foram
iniciadas através da tradição de João, da tradição do discípulo amado, essas comunidades elas sofreram uma perseguição muito forte, porque ela era uma comunidade ou comunidades, né, totalmente exclusivistas. Elas se fechavam ali em torno dela. A gente viu isso na primeira carta, onde fala que não precisava que ninguém de fora ensinasse eles, que eles já tinham o Espírito Santo, que já tinham a unção, e não precisasse de que ninguém os ensinasse. E que todas as pessoas que chegassem até na comunidade, eles deveriam ali testar os espíritos, provar os espíritos para ver se eles eram de Deus, porque muitos falsos profetas tinham se intrometido entre eles ali e estavam surgindo no mundo. Então, é uma comunidade que sempre valorizou o ensino interior. É uma comunidade onde não tem um destaque ainda humano. Na terceira carta a gente vai desenvolver melhor isso. Não tem ninguém ali que se destaca com uma liderança entre eles, a quem eles devem se submeter de uma maneira integral, como a gente verifica nas comunidades fundadas por Pedro, por exemplo. É uma comunidade que valoriza muito o Espírito Santo, né? Você pode ver que no Evangelho de João você não encontra nenhuma hierarquia. Na primeira de João, que estudou, também a gente não encontra hierarquia. E aqui, nessa segunda carta, qual que é o problema? Agora existe um problema interno, né? Na primeira carta, esse problema já tinha surgido, e agora esse problema ele fica intensificado. O que que é? É o problema do anticristo. Aqui, para essa comunidade, anticristo não é um ser que vai surgir no final dos tempos, que vai ser um líder político, que vai dominar o cenário mundial. Não é isso. Anticristo para essa comunidade é todo aquele que se levanta contra Cristo. É todo aquele que vai contra a doutrina de Cristo. Então, para eles aqui, nessa comunidade, na segunda carta, anticristo, na verdade, é um grupo de pessoas. A gente pode ver isso no verso 7. Né? Seria não um anticristo personalizado, uma pessoa ou alguém que eles identificam como o anticristo. Mas o anticristo é o grupo de pessoas que, na história da igreja, vai se identificar mais com aquele grupo gnóstico. Era aquele grupo que não reconhecia que Jesus tinha se encarnado, né? Jesus Cristo não veio em carne, ele não seria um ser humano pleno, e também tinha alguns ensinos muito ligados a um esoterismo, a um misticismo, que não validavam a questão da encarnação e da manifestação do Espírito Santo na vida de Cristo. Então, esse grupo ele começa a ter um alcance muito grande na igreja primitiva, porque eles tinham bons oradores, pessoas que conseguiam convencer, e eles acabam chegando às comunidades, não somente nessas comunidades joaninas, mas em todas as comunidades. A gente vê Paulo, por exemplo, combatendo isso na carta aos Colossenses. Paulo ali também é muito enfático com relação a isso. Né? Paulo escrevendo a Timóteo também, ele enfatiza que esse grupo já tinha chegado, e como essa segunda de João era uma carta bastante posterior, existia uma questão de dúvida, né, quando ela foi escrita, mas já é uma carta mais posterior do que as cartas paulinas, esses ensinos, com certeza, eles já avançaram muito dentro da igreja. Qual que é a solução que João coloca nesse bilhete? Para que a igreja nem recebesse em casa esses pregadores itinerantes. Né? Ele fala que quem cumprimenta essas pessoas ou as recebe em casa tem parte nas suas más obras. Então, aqui nessa carta, vocês vão ver que a palavra que se dá destaque é a palavra verdade. E a verdade para João não é apenas uma oposição ou um contraponto ao erro. A verdade é a realidade. Ele é muito enfático aqui, dizendo que a verdade deve prevalecer, essa realidade espiritual deve ser exaustiva na vida da comunidade, mas ela deve ser feita em amor. Né? A verdade em amor que vai prevalecer. Então, essa comunidade ela começa a sofrer o poder ali do falso ensino. Esses itinerantes eles começam a andar pelas casas e eles começam a ameaçar a vida da igreja. Então, João tem que escrever esse bilhete alertando as comunidades para não receber em casa esse tipo de pessoas. Quando a gente estuda a história da igreja e os textos posteriores aos textos canônicos, aqueles que foram incorporados à Bíblia, a gente verifica que essa comunidade, infelizmente, ela não vai prevalecer,
apesar de todo esse empenho, apesar de todo o ensino que eles receberam. A gente vai verificar que essa comunidade ela vai ceder essa questão do tradicionalismo, ela vai ceder a uma questão hierárquica. A gente já vai ver isso na terceira carta, né, que, permitido o Senhor, a gente vai estudar na semana que vem. E, infelizmente, esses falsos mestres, eles conseguem dividir a comunidade. A comunidade ela já vem dividida lá na primeira carta, onde João afirma que esses estavam juntos, né, estavam ali com eles, mas não eram deles, por isso que eles não ficaram na comunidade. Mas essas pessoas que não ficam na comunidade, elas conseguem arrastar ainda mais gente com eles. Então, essa comunidade que era muito enfática, que tinha um ensino muito elevado, na teologia nós chamamos de cristologia alta, né, onde ensinava que Jesus era Deus, que somente através de Jesus que a gente conhece o Pai, que o Pai e Jesus eles são um, que ninguém viu a Deus, mas só Jesus traz a revelação do Pai. Essa comunidade que vivia na dependência total do Espírito, por incrível que pareça, ela ao longo do tempo ela vai se rachar e ela vai perder força e vai acabar cedendo aquelas igrejas que têm uma formatação mais tradicional e ligada ao judaísmo. Então, essa questão de uma comunidade pura, que eles tentaram ali vencer, que eles tentaram ali frear os falsos ensinos, infelizmente, ao longo da história, ela acaba cedendo. Mas nem por isso a gente deve deixar de considerar esses ensinos, né? São ensinos preciosos que nós podemos aplicar nas nossas comunidades. Então, em suma, essa segunda carta de João, esse bilhete, né, que nós chamamos, que é muito curto, mas objetivo, é um bilhete de alguém que luta pela comunidade, que não permite que o falso ensino domine sobre os irmãos. Mas essa é uma batalha, parece que é uma batalha em glória, né? Quando a gente lê essa carta, esse bilhete, essa epístola, esse pequeno trecho, a gente vê que isso é algo que vem se repetindo ao longo da história da igreja e também serve de um incentivo para nós, né? Que mesmo que a gente perca a batalha, o nosso trabalho ele pode ficar para a posteridade. Não é porque a gente não vê o resultado na nossa geração que a gente não vai colher os frutos, né? Mesmo até depois da morte, né? Mesmo depois que você ensina, que você exorta, você não deve ficar chateado ou triste porque você não vê os resultados em vida. Eles podem ocorrer, como a gente já viu em várias épocas da história da igreja, onde aqueles irmãos que foram os remanescentes de Deus, onde se dedicaram, eles não viram em vida o fruto do seu trabalho, mas depois da morte deles, Deus se valeu daqueles escritos, dos ensinos, para edificar a igreja. Então, em resumo, essa carta, ela apresenta esse quadro para nós. O perigo do falso ensino, como deve combater esse falso ensino com a verdade e em amor, e não permitir uma intimidade, uma comunhão com aqueles que vão além da doutrina de Cristo, né? A linguagem que João usa é essa, nessa segunda carta. Aquele que prevarica, aquele que vai além do ensino de Cristo, esse não tem o Espírito. Então, é uma alerta que serve também para nós nos nossos dias. Amém? Vou passar para o irmão Isaías para a gente começar as considerações aí. Amém. Muito bom, Wilton, muito bom. É importante o que o professor falou a respeito de nós termos sempre a primeira, a segunda e a terceira como um canal único, né, de informação, para não ficar solto. E eu queria abrir as perguntas. João já está ali ávido para perguntar. João está com a barba branquinha cada dia mais, desde que ele está pintando a barba, mas deixa para lá. Então, eu gostaria de abrir, mas antes eu gostaria de dar um pontapé inicial e perguntar para o professor aqui, dentro daquele contexto em que o Império Romano dominava, em que a igreja estava crescendo, tem como professor, através de estudo, de livros, saber qual era especificamente o que era falado que ia contra a verdade. Era questão de gnosticismo, em síntese, seria isso, que Jesus Cristo não vem em carne, seria relativamente isso,
tem como detalhar mais por quê? Porque hoje nós vivemos algo, hoje no Evangelho que nós presenciamos hoje, algo tão sério e grave como essa igreja vivia. Né? O pior é que tem igreja que não tem o ensino bíblico. Tem igrejas que não têm o ensino bíblico, o que é pior. Só tem a pregação do pastor, o pastor prega, e quando tem no dia X culto do ensino, o pastor sobe, fala, e ninguém pode levantar a mão para perguntar como Jesus fazia, como Paulo fazia, como a Bíblia determina, né? Para tirar dúvida, não tem. Então, existe essa igreja. E existe a igreja que tem um ensino, mas o ensino é de fonte vulnerável, podemos colocar assim. Então, eu queria, por gentileza, professor, que o senhor me ajudasse nesse contexto, por gentileza. Uhum. A gente pode verificar essa questão, Isaías, do que era trazido ali para a igreja na primeira carta. A primeira carta, ela especifica bem quando ela diz, por exemplo, assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 de João 2. Quando ele coloca isso, aquele que diz que está nele, o que está afirmando? Existe um ensino aí, existe uma fala que está sendo trazida para a comunidade, e essa fala tem que ser verificada. Ela tem que ser validada através da vida e de outros fatores. Né? Nesse caso, o que está falando para a comunidade? Olha, tem gente aí que fala que é de Cristo, mas não anda como Cristo andou, não vive como Cristo viveu. Então, seria alguém que deveria ser rejeitado ali pela comunidade. E ao longo da primeira carta, você vai sempre ver essa ênfase, né? Aquele que diz que não tem pecado. Aí o que era isso? Era um ensino que vinha ali sobre a comunidade de que o ser humano nascia sem pecado, né? Outro ensino que era totalmente oposto a esse, que também tinha na comunidade, era aqueles que diziam que estavam em Cristo, mas viviam isolados ali na prática do seu pecado. Aí ele também combate. Odiava o seu irmão. Estou vendo Isso, aqui. exato. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então tinha gente na comunidade que pregava o amor a Deus, que dizia que amava a Deus, só que quando ia verificar a prática do amor ao irmão, não amava o irmão, odiava o irmão. Então, esse tipo de colocação da primeira epístola é que serve de base para nós verificarmos o que era o falso ensino na comunidade. Agora, como você expandiu o assunto, você falou de Império Romano, que vinha sobre as comunidades, eu creio, Isaías, que a melhor carta para a gente enxergar o que era o falso ensino, bem detalhado, é a carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 2. Isso que eu ia falar. Colossenses 2, ele dá ali um resumão do que estava sendo colocado. Vãs filosofias, o gnosticismo, o judaísmo, culto aos anjos, doutrinação humana. Então, ali no capítulo 2, você vê um resumo ali de Paulo que vai culminar no quê? No verso 19, que ele fala que a igreja, fazendo isso, não estava retendo a cabeça, não estava ligada a Cristo. Abandonou Cristo como sendo a cabeça e abriu para todo esse tipo de falso ensino chegar. Nas outras epístolas, esse falso ensino ele está ali espalhado, como, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer: o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Aí ele vem mostrando proibição do casamento, dos alimentos que Deus parou para os fiéis, né? O que é isso? É uma parte do gnosticismo também. Então você vai encontrar nas epístolas sempre esses pontos aonde os irmãos, os autores, os redatores, eles vão combater o falso ensino. Mas para você pegar assim um grupo mesmo e falar assim, o que é especificamente, se você não quiser ir procurando nas epístolas, o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, ele é objetivo nisso. Paulo coloca problemas daquela comunidade, que é uma comunidade ali que também é próxima das outras, né?
Então você vê, tanto é que dá para ver que é isso que está ocorrendo, porque ele fala, por exemplo, que essa carta deveria ser lida lá pelo pessoal de Laodiceia. E a de Laodiceia que perdeu, alguns vão até dizer que é a carta aos Efésios, né? Ele fala assim, e também leia que eu mandei lá para os laudicenses, leia aí entre vocês. Então era como se fosse cartas circulares, porque esses problemas estavam acontecendo de uma maneira geral ali. Obrigado, Hilton. Obrigado. Vamos lá, vamos abrir as perguntas aí para os amados irmãos, para as irmãs. A sua pergunta você pode imaginar que é a mais ignorante, mas não, ela sempre vai ajudar alguém que precise saber alguma coisa. Fiquem à vontade. Se não perguntar, eu tenho mais 517 perguntas aqui, hein? Nosso Papai Noel tá musculosão ali, Isaías. Ele está marombando. Ele está marombando. Tá sem o microfone, irmão João. Abre aí e fala. Estou aguardando o povo fazer pergunta. Estou aguardando. Estou aguardando. Não, João, pode fazer, João, por favor. Pode. É o seguinte, professor, já no início da carta que o apóstolo escreve, que ele uma epístola, ele usa uma metáfora, né? Porque ele não está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo, como você bem falou, uma comunidade. E aí ele fala assim, senhora eleita, né? Qual a intenção de falar senhora eleita? Dá a entender que é para uma mulher, mas não é para a comunidade. É uma proteção, é uma metáfora. Como é que a gente pode entender o ancião e a senhora eleita? Como é que a gente pode entender isso? Essa é a primeira pergunta. E juntando, e aproveitando essa pergunta, qual a diferença de comunidade para a igreja? Entendeu, Hilton? Sim. Eu gostei aí já da própria pergunta do irmão João, essa questão da proteção. Gostei desse termo que ele usou, né? Caía na mão de algum soldado romano, de algum perseguidor da igreja, a senhora eleita, né? Não entenderia que estava encaminhando para uma comunidade. É um ancião para uma senhora eleita. Parece até uma carta romanceada, né? Então, isso mesmo, poética. Uma forma bonita de escrever, né? Para a igreja, chamar de senhora eleita. É muito bonito isso. Essa é a proteção mesmo, né? E o Isaías coloca essa questão da igreja para a comunidade. É muito legal isso. Porque, na realidade, é a mesma palavra. Porque a igreja é a comunidade, né? Quando a gente fala comunidade de fé, porque o termo igreja, infelizmente, ele ficou esvaziado, né? Hoje a gente chama até o local de reunião de igreja. A gente fala assim, ó, nós vamos para a igreja. Aí já se imagina o próprio local onde a igreja se reúne, né? Mas a comunidade, ela, como igreja, o que ela significa? Aqueles que vivem de uma maneira comum, na forma comunitária de ser, né? Jesus chama a igreja, aqueles que são chamados para fora, que era a palavra que havia ali na cultura grega, e ela é incorporada na vida cristã como sendo o chamamento daqueles que saem do mundo para viver para Deus. E esses que saem do mundo para viver para Deus, eles vivem em comunhão, em comunidade. Eles têm tudo em comum. Então, infelizmente, Isaías, o termo comunidade também ele ficou esvaziado hoje, né? A gente fala assim de comunidade como sendo também local, mas você chamar um local, um grupo ali de comunidade no ambiente bíblico, na linguagem bíblica é muito forte, porque se fala assim, aquele pessoal lá eles vivem em comum, eles têm tudo em comum. Então é um termo muito bonito, é um termo que ele tem um valor significativo bastante alto. A outra colocação, o professor, é a seguinte: a gente precisa identificar quem estava tomando conta desta comunidade.
porque parece que as instruções vinham lá, ele estava em Éfeso, né? O apóstolo estava em Éfeso, e dando instruções, e nas outras cartas a gente vê isso, Paulo dando instrução. E parece que o povo não estava familiarizado com aquilo que ele estava falando, não estava identificando, né, o sedutor, o anticristo, né? E não era uma dificuldade administrar de longe uma comunidade. Essas pessoas eram novas, decididas, ou eram antigas? Como é que ensinar as pessoas que estão chegando sem ter uma liderança fixa ali? Quer dizer, tudo que o João manda, alguém falou para ele, ó, aqui o povo está pisando na bola, aqui os camaradas estão assim. Aí passava a informação para ele, aí ele escrevia. Como entender a manutenção de uma comunidade cristã estando longe? Boa pergunta. Esse é o tema da terceira epístola. Na terceira epístola, a gente vai ver aonde que esse problema chegou. Por quê? É bem interessante. Eu vou fazer já o link, tá? Para não... Talvez a pessoa fale, mas você já vai abordar a terceira epístola? É como o Isaías falou, é o fio condutor. Uma coisa está ligando a outra. Então, essa pergunta ela é bem interessante, por quê? Porque dá para a gente ligar as 3 epístolas aqui. Na primeira de João, do seu xará, João, o que ele coloca? Vocês não precisam de ninguém de fora. Tem o Espírito Santo aí, você já tem a unção, e lá tem os grupos de pessoas, que ele chama de pais, de jovens e de filhinhos. Então, tem lá os irmãos mais maduros, os medianos, vamos chamar assim, e os novos convertidos. Então, na comunidade não tem um perfil único. Uma comunidade só crente maduro e nem só de novo convertido. É uma comunidade onde você vai... presidente. Não tem pastor presidente. Então, aí que tá. Não tem essa liderança única. Tem lá o supervisor, o João é o supervisor, assim como o João do Apocalipse é um supervisor. Quando chegar lá, a gente vai ter essa discussão. Então, ele é um supervisor dessas comunidades. Então, ele fala lá para o pessoal. Ele escreve, ele está ciente do que está acontecendo e ele vai edificando. Ok. A primeira epístola, ele coloca lá, como eu disse, pais, jovens e filhinhos. Então, ele sabe, tem que dar a palavra para os maduros, para os medianos e para os novos convertidos. Ok. Na segunda carta, que é a que está estudando hoje, ele também não identifica. Ele fala de uma maneira geral para a igreja. Aí, o que a gente percebe nisso? Que já quando vem a terceira epístola, já começa a surgir no meio da comunidade alguém querendo trazer o primado para ele, que no caso lá é o tal do Diótrefes. Vai surgir um camarada lá, que ele vai querer obter a liderança entre o povo, e o que vai acontecer? Ele vai usar as próprias palavras de João contra João, porque o João vai falar assim, ele não nos recebe. Por que ele fala isso, ele não nos recebe? Possivelmente, sabe o que ele alegou? Ele falou assim, a gente não precisa de ninguém de fora mesmo, não. Então, assim, vamos rejeitar os falsos que estão aparecendo por aí e também as instruções de João. Porque como ele está distante da comunidade, a gente tem que resolver as nossas questões aqui. Então, por isso que João fala, ele não nos recebe, e não recebe nem quem João envia. Então, ele cercou, ele conseguiu fechar a comunidade ali com ele, né, usando as próprias palavras de João, e assumiu a liderança. A partir dali, começou a dar problema, galera. Sujão mesmo, amigo. cara. Amigo. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Vamos lá, Felipe. Vamos perguntar às irmãs. Vamos aprender. Eu quero aprender com as irmãs. Paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem? Amém. Quanto tempo? Alexandre, por favor, vou perguntar, Felipe. Joaberson. Não, minha pergunta é a seguinte. A gente tem livros apócrifos, né? Acho que esse é o termo. Onde... Apócrifos. Isso, obrigado pela correção. Onde algumas coisas a gente pode tirar como verdade desses livros. Não podemos seguir eles por completo como a palavra de Deus, como a Bíblia, né? Mas algumas coisas desses livros,
a gente consegue ver que realmente são verdadeiras. Agora, minha pergunta é em relação aos gnósticos, né? Que era o povo, a seita, né? Que estava ali. Eles eram totalmente hereges ou eles apenas distorciam o evangelho? E se eles apenas distorciam, qual era essa maior distorção deles? Uhum. Bem interessante. O conceito da heresia, ele é sempre colocado como aquela questão do veneno, né? Você, quando quer envenenar, você não coloca uma coisa que chama atenção. Você coloca uma coisa pequena e aquela coisa pequena faz um grande estrago. Então, dentro dos ensinos gnósticos, hoje a gente tem até essa biblioteca gnóstica à disposição na internet, tudo. Você vai ver que nem tudo que eles pregavam, vamos ser bem assim razoáveis, vamos falar assim, nem tudo que eles pregavam era heresia, mas com certeza tinha pontos fundamentais ali que para aquela geração era uma coisa muito gritante, né? Essa questão de pregar que Jesus não veio em forma humana. Você fala assim, poxa, mas isso é uma coisa tão simples. Jesus nasceu, a gente sabe que ele era um homem e tal. Isso para a gente que está 2000 anos depois. E nem você falou, a gente já tem as cartas, né? A gente tem até acesso a esses livros apócrifos. A editora Paulus está fazendo um lançamento aí, eu vi hoje no site deles, que estão fazendo obras do Antigo e do Novo Testamento. Paulus junto com a Academia Cristã, se não me engano. Está lá no site da Paulus. Então vai sair uma... Já tem, essa coleção já existe, mas agora a Paulus também está trazendo isso. Então esses materiais estão chegando para nós hoje numa maior facilidade. Então quando você pega lá, tem o Frei Jacir, que ele talvez hoje no Brasil seja o maior especialista nesse assunto. O nome dele é Jacir Faria. Só você botar assim, livros apócrifos, Frei Jacir, no Google. Ele fala lá que você vai encontrar, tipo, 3 divisões desses assuntos, desses temas. Você vai encontrar aqueles que têm uma pequena distorção, esses apócrifos. Tem lá um ponto ou outro que é polêmico. Tem aqueles que têm uma gravidade, onde toca no cerne da fé cristã mesmo. Né? Aqueles primeiros que eu citei, ficou assim. Eles são, assim, desprezados, mas nem tanto. Eles poderiam estar na Bíblia nossa, vamos chamar assim, mas não entraram. O segundo grupo, não. O segundo grupo ataca pontos fundamentais da fé, por isso que eles não entraram. E o terceiro é fantasia pura. É história, tipo, fantasiosa mesmo, que não tem cabimento, mas eles escreveram e chegaram. Então, Felipe, o que acontecia? Os gnósticos, qual que era o cerne do ensino que era mais brabo? Um era esse, que Jesus era um espírito e ele não tinha forma humana. Então, seria como um fantasma ou um ser diferente, vamos chamar na linguagem moderna, um ectoplasma, alguém que aparecia ali, mas não era homem. Então, você imagina o prejuízo disso, né? Na morte da cruz, que isso aconteceria? Você negar que Jesus se encarnou, né? Que assumiu a forma humana. Por isso que eles batem muito pesado nesse assunto. Paulo, João, eles batem pesado nessa questão da encarnação de Jesus. E outro ponto bem interessante, Paulo também combatia, além dessa questão de alimentação, né? Você tinha que ter a sua alimentação, não podia comer certos tipos de alimento, a pessoa que não casava era tido como mais espiritual, só era espiritual para eles quem tinha o ensino deles. Vamos trazer para os dias de hoje? Você lembra quando tinha aquela briga na igreja? Você é batizado no Espírito Santo? Ah, não sou ainda não. Ah, então você é um crente de segunda classe? Era mais ou menos isso. E outro ensino que era brabo que eles ensinavam, que esse aí eles combatiam muito, 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 você vai ver nas cartas de Paulo, tudo, o que é? É que Jesus, na verdade, ele não era Deus. Ele era um eon. Ele era como se fosse um anjo superior. Né? Então, por isso que João já começa o evangelho dele lá afirmando, já batendo. Ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto, você já pega o evangelho, já está amarretada no gnosticismo. Por quê? Ou no proto-gnosticismo, porque o gnosticismo ele vai se formando logo depois aí daquele tempo,
no Novo Testamento, ali no início, ele não está ainda todo formado, mas já tem umas ideias. Ele vai ser mais formado lá para frente. Então, o Felipe, essa questão de Jesus não ser Deus também era pesada. Então, olha que interessante, eles atacavam a humanidade de Jesus e a divindade. Então, por isso que você vê nessas cartas, por exemplo, na carta aos Hebreus, ou na carta que o Isaías citou, o culto dos anjos, aí você fala assim, tem que afirmar que Jesus é o Criador, que ele é maior que os anjos. A gente fala, mas gente, isso aí é a coisa que todo mundo sabe. Você pode perguntar até para quem não é cristão hoje, fala assim, quem é maior, Jesus ou o anjo? O cara fala, não, é Jesus, cara. Jesus, os anjos lá adoravam Jesus. Mas isso é 2000 anos depois de formação. Naquela época, eles falavam, oh, Jesus é um anjo superior. Jesus é um aeon, é um espírito superior. Mas ele é o Deus criador? Não, não. Deus criador, não. Jesus, ele é abaixo de Deus. Jesus está subordinado a Deus. Então, você vê que tem sempre esses assuntos surgindo no Novo Testamento, que para nós é assunto já validado, a gente tem as confissões de fé, os credos que a igreja elaborou, mas que lá no início o negócio pegava fogo. Professor Hilton, espera um pouquinho, João. Então, uma parte na tua resposta. Ô, João, eu queria só pegar um detalhe, 2 detalhes antes do João. Uma questão que o professor falou, que se você perguntar para uma pessoa hoje, Jesus é maior do que os anjos, a pessoa vai dizer, claro. Só que tem igreja que se você falar, o anjo desceu, está aqui, a igreja vai... Ah! E se você falar, Jesus está aqui, todo mundo... Jesus está aqui. Se você fala que o anjo Gabriel desceu, aí aquele alvoroço dentro da igreja, é um blá, blá, blá. Quer dizer, os anjos são mais adorados do que o próprio dono da igreja, que é Jesus. Primeiro ponto, João. Segundo ponto, a palavra de Deus revelada, ela cita, inclusive, Felipe, trechos e livros apócrifos. Não é isso, pastor Hilton? Sem dúvida. O livro de que a gente vai estudar aí, permitindo o Senhor, logo, logo, ele cita o livro de Enoque. O livro de Judas, né? Como bem profetizou Enoque. Então, ele cita. E que era uma dúvida, por que o livro de Enoque não entrou? Amém. Por favor, João, obrigado. Professor. Não, dentro da pergunta do Felipe, que o professor falou, a questão de Jesus ser o íon, Jesus não ser Deus. Os discípulos tiveram essa dúvida, que acharam que Jesus era um fantasma. Quando Jesus flutua lá, só para fazer esse link aí. Sem dúvida, por isso que está no Evangelho. Não pense que isso aí está à toa no Evangelho, não. Exatamente. Essa questão de quem é Jesus é o que deu origem aos evangelhos, né? Por que os evangelhos são escritos? Porque os irmãos mais velhos estão morrendo, a tradição só está oral e tem dúvidas com relação a quem é Jesus. O Evangelho de Marcos, que é o primeiro a ser escrito, ele trabalha isso direto. Quem é Jesus e quem é o discípulo de Jesus. Eu estou fazendo um estudo, estou já terminando ele, que são 51 estudos na realidade, que é um para cada semana, né? Lá com a comunidade de Xerém, lá onde eu me reúno, que vai ser, depois desses grupos de Jesus que eu envio para vocês lá no grupo, toda sexta-feira, vai ser só sobre o Evangelho de Marcos. Então vão ser 51 dias, né? 51 sexta-feira. É um ano todo só do Evangelho de Marcos. É uma catequese para adultos, né? Da editora Paulo. É muito bom esse material. E lá o autor, que é o Bortolini, ele trabalha direto isso. Todo final do estudo ele pergunta, com essa lição, quem é Jesus e quem é o discípulo de Jesus? É isso que o Evangelho de Marcos fala. Então você vê lá, em Marcos está toda hora o demônio falando quem é Jesus, os discípulos com dúvida quem é Jesus. Essa passagem que o João citou, qual que é a pergunta que surge lá? Quem é este que até o mar lhe obedece? Então, assim, é um fantasma, né? Era uma ideia que se tinha de Jesus. Então, os evangelhos eles vêm para mostrar quem Jesus é, porque tinha dúvidas lá na comunidade sobre Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Estou gostando muito. Está gostando, Jair? Está gostando, Jair? Amém. Oi, irmão Isaías. Tem que ligar o microfone do Jair. O Jair está falando. Ligou o microfone. O microfone do Jair está fechado. Ele estava falando aí. Peraí. Abriu. Fala, Jair. Como primeira vez, eu sou mais ouvinte. Eu estou assim,
perplexo, né, de felicidade de poder estar participando com vocês. Muito bom, Amém. muito bom. Amém, Jair. Obrigado. Por favor, Márcio. Moisés, eu estou percebendo que Marechal Hermes, Honório Gurgel, não é o local, cara. O negócio é Xerém e Caxias. A gente está perdendo. Exatamente. Eu tinha que morar lá perto para participar dessa comunidade, me nutrir, né, João? Me nutrir com esse evangelho. Mas o material vai todo dia para vocês, hein? Mas é diferente, né, Márcio? É diferente, né, Márcio? Eu quero saber se lá também conseguia encontrar irmãos caminhando, na verdade, e com amor, hein? Exatamente. Amém. Vamos lá perguntar, Márcio. Não tem pergunta não, Márcio? Você sempre tem umas perguntas aí boas. Não, que benção, não tem não. As perguntas de hoje já foram respondidas. Né? E as irmãs? A irmã Sheila está quietinha, Wilton? Tá. O doutor Joaberson está ali. Felipe fez uma pergunta tremenda, Felipe. Muito boa. E tem o Wilton, temos aqui também a irmã Lene. É lá da minha comunidade, a irmã Lene. Que benção. Hoje ela fez um cafezinho para mim hoje, abençoado. A irmã Lene está ali, graças a Deus. A Cissa também está aí. A Cissa está aí. A Cissa é campeã. A Cissa, ela participa, nem que seja dentro da van, mas ela participa. Exatamente. Dentro da van, ela participa. Carlinhos também está aí. Acabou de sair o Carlinhos. Acho que caiu o sinal dele. A irmã Cissa está aí. Vamos lá, gente. Vamos perguntar, gente. Rouca, mas estou aqui. Estou ligadinho. Amém. Vamos o João vai falar aí, ó. Isaías, por favor. A última participação nesse sentido. É sobre o versículo 12, professor. Uhum. É que ele fala o seguinte: embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Aí o 13, os filhos da tua irmã eleita te saúda. Quer dizer, ele está identificando alguém aqui, mas lá no início ele manda para a comunidade. Como é que a gente pode entender essa dicotomia aí? Ele está falando ali dos filhos da irmã eleita, ele está falando o seguinte, numa linguagem de hoje, vamos supor, eu estou em Xerém e estou escrevendo aí para vocês Jacarepaguá. Se eu usasse a linguagem de hoje, eu falaria assim, os irmãos aqui de Xerém estão mandando um abraço aí para vocês. Seria nessa linguagem, ele usa isso, né? Os filhos da irmã eleita. Então, falar, os irmãos aqui de onde eu estou também estão mandando um abraço, estão felizes com vocês. Seria mais ou menos isso. E você vê, o desejo dele não é escrever um tratado, né? Você vê, ele faz um bilhete que ele fala, olha, eu tenho mais coisa para abordar com vocês, mas isso eu quero fazer pessoalmente. Oi, alguém chamou aí? Irmão Wilton, eu gostaria, eu creio que é a minha última pergunta, vou fazer a pergunta e vou entrar no contexto importante aqui, que eu não posso me esquecer. Eu queria que o irmão, eu conversando com um pastor amigo, ele falou, Isaías, eu não estou aguentando mais ela na minha comunidade, porque já sentei com o meu pastor, já expliquei para ele o que eu entendo como ser bíblico e verdadeiro, mas semana passada, na aula que ele deu, ele falou, porque o anticristo é o Macron. O anticristo é o Macron. E nós sabemos que na história da igreja, essa mentira ela perdura por muitos tempos. O anticristo já foi o Gorbachev, já foi o Bill Gates, já foi aquele da Google, como é que é o nome? Já foi o Hitler, o WWW. WWW. O do iPhone lá, o da Apple lá, o Steve Jobs. Steve Jobs já foi anticristo. Então a igreja, ela vem... O Wilton. Então a igreja ela vem mentindo para os seus fiéis esse tempo todo, com esse papo de anticristo. O anticristo está aí, é um judeu, vai vir de Israel,
E essa mentira é propagada com a razão, com a autoridade. Então, a pergunta que eu faço para o professor Hilton, para o professor Hilton enfatizar aqui para ficar na mente de quem está participando da aula. Quem seriam, na época, esses anticristos? Uma pergunta, tá bom? Antes do irmão Hilton responder, eu gostaria de entrar na questão do nosso... Ou melhor, eu não vou nem entrar, eu queria pedir que o nosso irmão Márcio nos orientasse a respeito da contribuição que nós fazemos para o nosso professor. Por favor, irmão Márcio. Aos irmãos que sempre estão compartilhando, né, e participando dessa oportunidade de todas as quinta-feiras, né? Já sabemos que nosso irmão Wilton tem esse chamado, e nós louvamos a Deus pela vida dele. E aqueles que puderem compartilhar daquilo que o Senhor tem dado, né? É o momento. A gente sempre tem colocado aí o Pix do irmão Wilton, os dados bancários. E se você que está chegando agora, meu irmão, ainda não sabe, né? Todas as quinta-feiras nós temos essa administração, como também o momento que você precisar, sempre desse auxílio na questão da palavra. O irmão Wilton é um homem muito disponível. E é o nosso momento também de compartilhar aquilo que nós temos. Uma oferta que você fique bem à vontade, tá? A gente aqui todos somos irmãos. E os dados o irmão Isaías vai colocar aí, tem o Pix e tem os dados da conta bancária. Vamos aí. Eu vou falar também. Eu vou falar o Pix. O Pix, 285 753 398 e 50. 285 753 398 50. O nome é Wilton José Chini. E tem também a conta no Banco do Brasil, que é agência 2862, dígito 2, agência 2862, dígito 2, e a conta 29824, dígito 7. Tá bom? A conta corrente, 29824, dígito 7. E eu tenho muito obrigado, irmão Márcio. E eu tenho muita tranquilidade em falar isso aqui, porque antes do irmão Hilton vir para a integralidade do estudo, o irmão Hilton conversou muito comigo, né? Conversou comigo da Isaías, eu vou viver de oferta. Ele era um homem resolvido financeiramente, né? Ele era um homem resolvido, ganhava muito bem, graças a Deus. Era um homem resolvido financeiramente, mas compungido, não obrigado, nem incomodado, como o pessoal fala. Jesus está me incomodando, não. Ele compungido, ele amando a obra, ele abriu mão do trabalho que ele trabalhava na Infraero, né? um dos responsáveis num cargo bastante alto na Infraero. Ele abriu mão para se dedicar 24 horas, 28 horas, 30 horas pelo Evangelho do Senhor, na Igreja do Senhor. Então, hoje, quem mantém o irmão Hilton, o patrão dele é Jesus. O patrão do irmão Hilton é Jesus. É o que financia, que paga as contas dele, dos filhos dele. Então, é a Igreja do Senhor que se reúne nesse lugar, contribui de maneira voluntária. É o que eu falei na igreja, o que eu falo na igreja. Aqui tem 2 pessoas da minha igreja. Quando eu vou falar no momento de oferta, eu falo: fica tranquilo que o devorador não vai fazer teu carro bater, não vai queimar teu motor, não vai te botar doente para gastar dinheiro na farmácia. Tem igreja que prega assim, né? Se você não der, tu vai bater o motor, vai gastar dinheiro com remédio. Esse não é o Jesus que nós pregamos na Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele entende a gratidão, o reconhecimento de quem quer louvar a ele através das ofertas, e entende também aquele que tem um coração duro e ainda não entendeu que louvar ao Senhor é também abençoar o seu irmão. Então, Jesus não pune, não dá na cabeça, ele vai gastar dinheiro com remédio, vou botar ele na farmácia. Não. Jesus não é o bíblico, não. Jesus é
empresários gospel. Vamos lá? Mais pergunta? Pô, eu queria ouvir a voz do doutor Joabson, ele estava de férias na Flórida. Aí ele chegou, não perguntou nenhuma vez. Pô. Sim. O doutor Joabson está lá em Brasília querendo invadir lá o gabinete do procurador-geral. Mas para ele dar uma palavra. Por favor, doutor Joabson, que bom te ver. Vamos perguntar, gente, vamos perguntar. Isaías, essa questão que você falou acerca... Eu te perguntei, me perdoa, eu esqueci. Né? Eu te perguntei e esqueci. Por favor. Ah, legal. Você até citou aí o Joaberson. Essa era uma das diferenças que eu tinha lá com os irmãos, né? Quando se reunia lá, os irmãos oriundos dos movimentos chineses, né? Watchman Nee, Witness Lee. Já conversei esse assunto com o irmão Romeu Bornelli uma vez, ele é muito equilibrado também. E eu falava, a questão da escatologia, infelizmente, o que ficou popularizado é essa escatologia pessimista, que enxerga que o mundo está piorando, né, que tem que colocar uma figura política chamada anticristo, que vai surgir no mundo, o mundo tem que entrar num caos para esse homem aparecer. Tal. Essa escatologia ela vai surgir ali por volta do século XIX, e ela vai se popularizar, infelizmente, lá nos Estados Unidos, e ela alcança vários irmãos. Tem 3 expressões que a gente tem que fazer uma distinção aí na Bíblia. E essa escatologia, que a futurista, que ensina que vai ter um mundo pior, que vai ter uma grande tribulação de 7 anos, tal, aquela coisa, ela pega essas 3 expressões e ela interpreta como sendo a mesma pessoa. E isso é um erro também. Quais são essas expressões? A primeira é o anticristo. Essa palavra anticristo, ela só aparece nos escritos de João. Primeira de João e segunda de João. É ali que aparece a palavra anticristo. Daqui a pouco eu vou falar o que é isso. A outra palavra é besta. Besta vai aparecer em Apocalipse. E a outra palavra é homem da iniquidade, que é uma expressão de Paulo. Então, nós temos 3 expressões em que essa escatologia lança essas expressões para um cumprimento futuro, dizendo que o homem da iniquidade, o anticristo e a besta é a mesma pessoa. Mas não é. Vamos lá, então. O que é anticristo? Anticristo, nos escritos de João, principalmente nessa segunda carta que nós estamos estudando, o verso 7, se o Isaías estiver com a Bíblia aberta e ler, vai falar claramente o que é anticristo. É segunda de João, só tem um capítulo, é o verso 7. Se o Isaías puder ler para a gente, vai ficar legal. Tem que abrir o microfone aí, Isaías, por favor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O que é isso aí que o texto está dizendo? Tem uma versão que coloca que fala assim: este é o enganador e o anticristo. Então, na realidade, esse anticristo de João, ele é um grupo de pessoas. Não é uma pessoa que vai surgir. Ele já estava lá, o espírito dele já operava. Então, ele está dizendo, quem que é anticristo? É aquele que nega o pai e o filho. Então, na história da igreja, o nome desse grupo vai ser gnóstico, vai ser gnosticismo. É o que está já surgindo ali no início da igreja. Então, ele fala, muitos enganadores têm surgido. Então, é um grupo que a gente vai chamar de gnosticismo para simplificar. Ali era um proto-gnosticismo, era o início do gnosticismo. Então, esse grupo, ele é o anticristo. Ele vem contra Cristo, vem negando Cristo. Nega a humanidade e a divindade de Jesus. Isso é uma coisa. Então, em João, anticristo é isso aí que ele está falando. É aquele que nega o pai e o filho. É só o movimento gnóstico que é anticristo? Não. Qualquer aquele que nega o pai e o filho é um anticristo. Não é alguém específico que vai surgir, que vai liderar o mundo, a política, nada disso. É o grupo aí que já se levantava com um falso ensino. Isso em João, a palavra anticristo.
A segunda palavra é besta, que vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 13. Em Apocalipse 13, tem duas bestas, né? Duas bestas. O que essas bestas representam no Apocalipse? Elas representam o Império Romano e a propaganda do Império Romano. A besta específica aí, cujo número é 666, ou em alguns manuscritos 616, nós podemos identificar isso na pessoa do imperador Nero. Então, besta ali tem esse sentido. É aquele que é o que tem o poder, que vem destruindo, matando os irmãos, e o falso profeta, o que é? É a propaganda política. O Apocalipse é um livro de alta simbologia, e ele usa uma mensagem cifrada para dizer que tinha lá uma marca da besta, cujo número é 666 ou 616. Isso era uma gematria. O que é gematria? Você pega as letras e elas têm valores numéricos. Então, você somava. Então, se você pegar na língua hebraica, lá o nome do Nero dava 666, ou se pegar numa outra língua, se era latina, ou aramaica, enfim, dava 616. Era Nero César. Aqui há sabedoria. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Está falando com quem? Para a comunidade daquela época. Então, é uma mensagem cifrada, como o João falou, uma mensagem escondida, uma mensagem que não pode falar, olha, o imperador é o destruidor, tal. Então, eles usavam a linguagem simbólica. A marca da besta era na onde? Na testa ou na mão direita, que significa a forma de pensar e o agir. Se essa marca é uma marca visível, literal, a pessoa também tem que aceitar que a marca de 14:1 de Apocalipse tem que ser literal, porque está na sequência do texto. E qual que é a marca de Apocalipse 14? Vai estar escrito na testa dos crentes o nome de Jeová, o nome de Deus. Aí a pessoa fala, não, isso é simbólico, não vai ter uma tatuagem escrito Deus. Ué, então, como é que você quer que a marca de Apocalipse 13 seja literal? Então, essa marca do Apocalipse 13, que é a marca da besta, ela é mutante, né? Conforme a tecnologia vai aumentando, essa marca vai mudando. E aí que o Joaberson, eu conversava muito com os irmãos. Eu via lá ensinos, por exemplo, do Dino, o irmão conhece, né? O Gino Ian Francisco, um homem que eu admiro muito, já falecido, né? Um homem que eu aprendi muito com ele, mas ele se perdeu nessa área da escatologia. Até os irmãos eu já tive com ele, Ian Francisco. Ele foi um homem que edificou muito a igreja. Mas na época do ensino do Apocalipse, que ele dizia, o anticristo já está vivo, faz parte da nossa geração. Enfim, por quê? Levou a interpretação do Apocalipse nessa literalidade. Então, essa marca da besta já foi cartão de crédito, já foi televisão, já foi o www, já foi agora é o chip, daqui a pouco vai ser o Pix. Então, assim, conforme a tecnologia vai aumentando, o pessoal literaliza esse texto e fala que a marca da besta é algo que vai ser implantado no ser humano. Mas a linguagem é uma linguagem simbólica. O Apocalipse tem muita ligação com o livro do profeta Ezequiel. Se pegar lá o livro do profeta Ezequiel, lembra que Deus fala para Ezequiel, na visão, o anjo vai passar e vai marcar na testa aqueles que gemem por causa de Jerusalém. Então, marca lá na testa, põe um sinal na testa deles e mata todo mundo, só não toca naquele que tiver o sinal. Então, lá o sinal era uma coisa boa, era marcar o céu de Deus. Então, uma linguagem simbólica. Então, besta ali é o destruidor, é o anticristo, é o imperador, é Nero, junto com a sua propaganda religiosa, que quem não adorasse o imperador morreria, quem não tivesse o imperador como Deus sofreria a morte, ok? A terceira pessoa é a mais difícil de identificar, que é aquela de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que é o homem da iniquidade. Por que é difícil de identificar? É difícil para nós identificarmos, não para a comunidade. Por quê? Porque quando Paulo escreve, ele fala assim, que eles já sabem o que é o assunto. Vocês sabem aquilo que detém. Então, eu sempre lembro os irmãos disso. A Bíblia não foi escrita primeiramente para nós. Ela foi escrita para um povo antigo. Quando você tem uma carta que diz assim, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Para quem que é essa carta?
para os Tessalonicenses. Então, tem assunto nessas cartas que o autor ele não especifica, ele não entra em detalhes. Por quê? Porque a comunidade já sabe. Paulo não tinha em mente escrever algo detalhado, imaginando assim, eu estou escrevendo para o pessoal de Tessalônica, mas eu sei que essa carta ela vai girar o mundo e vai chegar lá no século 21, então eu preciso detalhar aqui para explicar em pormenores. Não, Paulo nem tinha pretensão que a carta dele saísse da comunidade, a não ser aquelas que ele mandava rodar em outras comunidades. Então, quando Paulo escrevia, você vai ver, tanto Paulo como João, tem assunto que eles vão direto, porque a comunidade já sabia. Quando ela não sabe de um assunto, aí tem que explicar. Por exemplo, você pega o Evangelho, que está trazendo uma linguagem judaica para o pagão, para quem não é judeu. Aí ele fala assim, que traduzido significa tal coisa. Por que tem que escrever? Que traduzido significa tal coisa? Porque o que está recebendo a carta lá, ele não tem conhecimento da língua original, ele não sabe o que é aquele significado lá, para a comunidade anterior, para quem estava lá com Jesus. Ele não sabe. Ele está falando lá, Talita Cumi, que traduzido significa menina, tal. Aí, o que você tem em mente? Está escrevendo para alguém que não sabe o detalhe. Por isso que traduziu dessa forma. Mas, na maioria dos casos, o que acontece? A comunidade que está recebendo a carta já teve um ensino, como é o caso de Tessalônica. Paulo fala, olha, lembra que eu já ensinei para vocês? Olha, como vocês bem sabem, aquele que o detém. E aí o assunto fica ruim para nós. Por quê? Porque nós não estamos lá na comunidade, a gente não tem esse registro. Então, esse homem da iniquidade é alguém também que é daquele momento. Aí você vai ver os debates teológicos. Alguns vão dizer que esse homem da iniquidade ele era o próprio Nero. Outros vão dizer que esse homem da iniquidade era um falso Messias chamado João de Escala, que apareceu naquele momento. Outros vão dizer que é o próprio Paulo, que impedia ele de aparecer. Lembra que fala, agora tem um que o detém? A gente fala assim, aquele é o Espírito Santo, que quando aconteceu o arrebatamento, as pessoas vão ser arrebatadas e o anticristo vai aparecer. Então tem uns que falam assim, olha, o homem da iniquidade é Nero, mas ele não se manifesta ainda aí porque Paulo ainda prega o evangelho. Outros falam que o que impede esse homem da iniquidade de aparecer é o imperador atual. Ou seja, quando o imperador atual morrer, vai surgir o próximo imperador, que ele vai ser o homem da iniquidade. Então, assim, tem várias interpretações difíceis sobre esse tema, né? Mas uma coisa é certa, o pessoal de Tessalônica sabia quem era. Paulo não detalhou, então fica muito na especulação. Mas o que eu afirmo para vocês é assim, não existe essa questão de que vai ter que ter um líder mundial que vai dominar o mundo. Não tem embasamento bíblico. Isso foi uma interpretação que começou a surgir lá no século XIX e que, infelizmente, ficou popularizado. E aí depois vieram os filmes deixados para trás, esse tipo de escatologia que toda hora esse pessoal tem que pedir desculpa, né? Agora, você sabe de onde que vem esse anticristo? O Isaías falou, né? Já foi o Gorbachev, já foi o Hitler, já foi alguém que é da família do príncipe Charles. Aí sabe da onde agora a moda é a pregação? Você pode olhar aí e botar assim no Google. O anticristo islâmico. Eles agora estão pregando que o anticristo vai vir do islamismo. Aí você pergunta, mas por que eles mudam tanto? Né? Por que uma hora é da Europa? Por que uma hora é de Roma? Por que era o Papa? Era um judeu. Era o judeu. Por que era do comunismo? É simples. É porque é uma escatologia americanizada. Então, quem é contra os Estados Unidos, eles colocam como sendo o anticristo. Então, quem é que guerreia agora? O mundo islâmico. Então, o anticristo tem que vir de lá. Já foi da Rússia, né? Já foi de quem era o principal inimigo. Lembra do Rocky 4? O Drago lá, Ivan Drago? Então, quem era a Guerra Fria? Estados Unidos contra a União Soviética. Aí o anticristo vem lá, o Gorbachev tem a marca na cabeça. Aquela marquinha aqui vermelha aqui no Gorbachev. Ele tinha. Isso. Aí depois vinha a apostila, vai sair do mercado comum europeu, porque era quem enfrentava os Estados Unidos. Aí passou. Agora é o anticristo islâmico. Vários estão pregando sobre isso. Então fica essa loucura e fica esse chute, essa especulação. Por quê? Porque estão interpretando errado o texto. Isso aí já aconteceu lá no passado. Então essa escatologia ela fica brincando com isso aí. Irmãos aí,
Amém, irmão Hilton. A minha pergunta foi tão simples, mas a sua explicação foi muito pedagógica e abençoada. Vamos lá para terminar. Para terminar, vamos lá, por favor, Reverendo Márcio, para terminar. Eu tô achando que Apocalipse vai ter que ser vigília, hein? Que não vai dar, não. Exatamente. Já tem gente que me procurou e falou assim, no Apocalipse você pode fazer uns 3 estudos? Exatamente. É uma ideia boa. Apesar que aquele dia você deu estudo de Apocalipse, foi muito bom e na realidade as perguntas que vão porque surgir, né? As perguntas de Apocalipse elas são sempre as mesmas, né? A questão da literalidade, do sol, do monstro que sai do mar e blá blá blá, vai escurecer. Marca da besta. Marca da besta. Então a pessoa chega aqui no estudo crendo que Apocalipse é o livro do terror, né? O livro do terror. Quando ela sai do estudo com a ação do Espírito Santo, ela aprende que o Apocalipse é um dos melhores livros da Bíblia, livro da esperança. Da esperança. Livro da esperança. Glória a Deus. Então, vamos terminar o nosso estudo agradecendo aos amados irmãos, agradecendo ao nosso irmão Joaberson, irmão Jair, irmão João Carlos, irmão Felipe, o irmão Alexandre, que é lá de Jacarepaguá, pertinho da minha área, a irmã Lene, a irmã Helene, a irmã Jacira, a irmã Cissa, a irmã Sheila e o reverendo Márcio. Meu irmão o Carlinhos está aí hoje, a irmã Silene entrou. O Márcio, Cleison está aí, Márcio. É o teu amigo, Márcio? Cleison? Não sei. Cleison? Cleison entrou aí, Cleison Oliveira. Cleison é teu amigo, Hilton? Eu não lembro do Gleison. Eu não estou vendo a foto dele. Não está aparecendo para mim. Falar, mas eu acho que o Gleison não é teu amigo, o Márcio? Que é contador? O Gleison, sim. Então, o Gleison é amigo do Márcio. Fala aí, irmão Gleison. Irmão Gleison, depois eu vou ligar para ele. O irmão Joaberson quer dar uma palavrinha, quer perguntar? Fica à vontade. Irmão Joaberson, para nós terminar. Sim. Primeiro, eu quero aqui agradecer aí o Isaías, o pastor Isaías, pela insistência comigo. Mandou umas mensagens antes das lives aí, ele manda uma mensagem, e aí eu às vezes respondo, como não pude participar na última, e acho que, não sei se na penúltima eu participei, porque eu estava viajando, né, que tem um irmão meu que veio para Brasília aqui, queria conhecer algumas regiões aqui, e levei para viajar. A pergunta que eu queria fazer para o Wilton era sobre como ele falou aí de gnosticismo, né? E realmente isso foi uma grande mistura no meio da fé cristã. Se existe hoje alguma mistura desse gnosticismo praticado no meio dos irmãos, é uma pergunta, se você está encerrando, mas é só para título de esclarecimento, né? Se ainda existe algum resquício desse gnosticismo, porque isso ocorreu, obviamente, no período de João, ali naquele período ali também apostólico, né? E até mesmo o Paulo falava sobre, ainda que nós, ou mesmo anjo, venha e pregue um outro evangelho que vai além daquilo que temos pregado, seja considerado anátema. Então, ele até mesmo se incluiu se ele pregar algo que fosse além da Bíblia. E aí, a pergunta que eu faço o que o restou de resquícios hoje, de prática no meio cristão, que poderíamos dizer, de certa forma assim, que é um resquício daquele gnosticismo, e o que pode ser assim, né? Qual é comparando com a prática mais saudável? Isso. Muito interessante. Tem um livro do John MacArthur, eu creio que eu tenho ele em PDF. Ele faz um estudo sobre Colossenses, essa parte aí do capítulo 2, e ele faz um comparativo. O que era o movimento gnóstico naquela época, as coisas que Paulo cita ali,
e o que ficou hoje como sendo uma nova roupagem, né? O Jobson sabe muito bem, essa pergunta é uma pergunta que ele faz bem apropriada no sentido pedagógico, como Isaías fala, né? Porque essa questão ela continuou na história da igreja. O gnosticismo continuou. Só que ele vem agora com uma nova roupagem. Por exemplo, quando você fala assim, a negação da divindade de Jesus, mais para frente, quem vai defender isso é o Ário, né? Por isso que se tornou arianismo, que era o bispo, lá, o presbítero, que defendeu essa questão. Ele assumiu esse ponto de vista. Jesus, ele é o princípio da criação, mas não é o criador. Ele entendia como princípio da criação a primeira pessoa criada, e não aquele que tem a primazia da criação. Aí o pessoal combateu o arianismo, ok, que veio lá do gnosticismo, pegou lá no Ário, ele defendeu isso no meio da igreja, o pessoal refutou como herege. Onde que vai surgir isso? Aí você vai ver nos movimentos como Testemunho de Jeová, sem criticar eles lá, mas, enfim, a doutrina dos Testemunhos de Jeová é a mesma coisa do arianismo. O cara chega e fala assim para você, não, Jesus não é Deus, só Jeová é o Pai, ele é Deus, Jesus não é Deus. Então, hoje vem com uma nova roupagem. As questões místicas do gnosticismo, né? Você vê que Paulo combate logo lá no início do capítulo 2, quando ele fala assim, olha, as riquezas espirituais, toda a fonte de inteligência, de sabedoria espiritual está em Cristo, não está em outra fonte. O que nós temos hoje? Um pessoal que está ouvindo aí outras fontes para buscar um conhecimento. Aí como é que a gente chama isso? Sincretismo religioso. O gnosticismo tinha muito disso. Buscar um conhecimento secreto, que somente os iluminados vão ter esse conhecimento, começar a fazer distinção no meio da igreja de que esse povo aqui é uma classe superior do que a outra, confundir maturidade cristã com acesso à informação, né? Então, isso aí está nos nossos dias. E essa questão angelical, como Isaías falou, você pega e fala assim, isso aí, o anjo ele estava no meio da igreja, mas como é que a gente pode identificar isso hoje? Você tem louvores que fala assim, não vou cantar, mas eu vou citar a letra para vocês lembrarem dessa música. Tinha uma música que falava assim, e o seu pedido o anjo vai levar, vai entregar ao Pai para te abençoar. Olha só, o seu pedido o anjo vai levar, vai entregar ao Pai para te abençoar. Era da Cassiane, ela que cantava esse hino. O Isaías sabe disso, a Assembleia de Deus sempre cantou essa música. Como é que o anjo vai... Anjo voando nesse lugar. Isso. Para. Como é que o anjo vai levar o seu pedido para Deus? Você percebe que é uma mistura que está tendo aí? Há um só mediador entre Deus e os homens. Como é que o anjo vai levar um pedido de oração? Tem música que fala que o anjo batizava com o Espírito Santo. Então, esse aí assumiu o lugar de Cristo, né? Então, o gnosticismo supervalorizava os anjos. A gente vê hoje. Só que não tem o nome, né, Jorge? Você sabe. Ninguém vai falar assim, isso aqui nós somos gnósticos. Não é. Mas o cara está influenciado pelo gnosticismo sem saber, através de uma nova roupagem. Isso aqui vai bater em muita gente, mas o gnosticismo apregoava o quê? Locais sagrados. Hoje nós temos também isso. O que nós temos? Sem contar a questão de templo, né, que o pessoal chama de templo, mas você vê a questão do monte. A pessoa acha que lá no monte ela vai ter uma experiência maior do que ela tem na casa dela. Aí, se você combate, a pessoa fala que não, irmão, é que você não entende o mistério. Aí entrou na linguagem do mistério. Aí você fala, mas que mistério é esse? A minha oração não é em espírito e em verdade? Eu entendo, se você quiser ir no monte, você pode ir. Mas se você atribuir a um monte uma espiritualidade maior do que você atribuir na reunião da igreja e na sua casa, você está apelando para o misticismo do local. E isso é perigoso. Não, porque lá no monte, se você quiser, irmão, entender o mistério, você tem que ir lá para o monte. Aí começa a colocar os locais como sendo locais de acesso a uma espiritualidade, né? E se você combate, você é frio. Isso é um gnosticismo travestido, né? A questão dos alimentos. Tem gente aí que segue essa dieta levítica até hoje, adventismo do 7º dia. Paulo combate isso. Guarda de dias, roupas especiais, tirando até o catolicismo disso. Hoje você vê aí um pessoal no meio evangélico
usando talite de oração, kippá, Arca da a Aliança. Arca da Aliança. Então você vê esse pragmatismo, esse misticismo espalhado aí, né, como fonte gnóstica. Só que não leva o nome de gnóstico. Por quê? Quando se fala de gnóstico, o pessoal fala, não, era um pessoal mais culto, era um pessoal mais sábio, era um pessoal que tinha uma espiritualidade mais avançada. Mas, na realidade, quando Paulo combate isso, ele traz para essas realidades do dia a dia. Atribuir questões já ultrapassadas do Antigo Testamento como sendo validadas ainda hoje. Nação, né? Santa. A questão de nação santa. Então, assim, o gnosticismo está aí travestido, assim como as heresias do passado. Elas vêm com uma nova roupagem. Quem falava Voz da Verdade, muito sobre... o Voz da Verdade. Voz da Verdade. O Voz da Verdade, eu já falei para vocês aqui, para mim é ponto vencido. E eu já não falo mais contra isso. Já falei. Nas igrejas eu falo, deixa cantar, porque não adianta. Você vai lá e fala, o grupo Voz da Verdade é um grupo unicista. Eles não acreditam na Trindade. Pode pegar e estudar sobre a origem deles, como que eles faziam no passado. Aí o abençoado lá do Voz da Verdade, ele vai lá na festa dos Gideões missionários da última hora, no Jubileu de Prata, 25 anos dos Gideões. Aí ele vai cantar lá. Aí antes de ele cantar, ele fala assim, eu queria agradecer aqui aos irmãos assembleianos, porque eles são os nossos maiores consumidores. Eu falei, se eu sou um pastor assembleiano e eu estou ali, eu me escondo de vergonha. Porque como é que um camarada que não crê no mesmo Deus que a gente, ele fala que os assembleianos são os maiores consumidores. Aí você vai falar isso na igreja, sabe o que o pessoal fala, Jobs? Nada, o pessoal fala, rapaz, se for fazer assim, irmão, não passa nada. Então vamos cantar. Eu gosto de cantar. Não há barreira. Toda a minha vida. Toda a minha vida. Isso, vamos cantando. Beleza. Então, assim, não tem, Joberson. Assim, o pessoal não está interessado naquele negócio. Não é uma caça às bruxas. Eu não estou falando que o cara é o miserável, é o endemoniado. Não é nada disso. Mas se você está zelando ali, que nem João, pelo ensino bíblico, tem que ter um cuidado. Só que parece, como eu falei no início, é a mesma coisa. Fala, ensina, o pessoal geralmente vai para o mais popular. Quem é que não gosta de cantar música dessa? O Prisma. Quem é que não gosta de cantar os hinos do Prisma? E aí você fala, da onde que vem o ensino adventista? Pela música. A música tem esse poder, né? Vocês que são músicos sabem melhor que eu. A música tem esse poder de trazer essa força. A música, ela convence, a música emociona. A música é uma coisa muito séria. E através da música que essas coisas vêm surgindo, Jobers. Então, assim, o falso ensino, lá na época de João, o que era? Ó, o pessoal está entrando aí na casa de vocês, freia isso. Freia. Porque eles estão vencendo, eles estão trazendo, e vocês estão sendo iludidos porque eles falam bem. Paulo também combatia isso. Cuidado com palavras persuasivas, sabedoria humana. Hoje é muito mais complicado. Foi até uma pergunta que o Nelson fez no estudo passado. Como que a gente vai combater isso? Hoje é mais complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa mídia, que a gente pode evangelizar, alcançar muito mais pessoas, o falso ensino também hoje alcança muito mais pessoas. Você liga lá uma rádio evangélica, a pessoa é doutrinada para o rádio evangélica. Ela sai ali o dia todo comendo ensino errado, comendo bobagem, e ela está sendo nutrida por aquilo. Então, ela é doutrinada através de música, que atende uma demanda evangélica, através de falso ensino evangélico, de ideologias. E como que você vai remover isso? É muito difícil, né? Porque ela se sente bem, ela fala que aquilo faz bem. Aí você vai falar para ela, fala, não, irmão, mas Deus tem me abençoado assim. Aí é complicado. Meu Deus. Ô, irmão Hilton, eu me lembro, na nossa época do estudo misticismo versus cristianismo. Ah, sim. Rapaz, sim. Foi muito bom o estudo, porque eu chamei os pastores assembleanos, Joab, estou abençoado. Aí, quando nós falamos aqui que pegar pegar a Arca da Aliança, botar na igreja, inclusive citamos Jeremias 3, 26, né? Jeremias 3, eu vou ver aqui, que Jeremias, cadê? Deixa eu ver aqui. Quando nós falamos que pegar aqueles pedidos de oferta e levar para queimar no monte, que isso é misticismo.
o irmão Ô, João, falou assim, Isaías, você sabe uma vez que na eu minha vi, se você quiser igreja... estar falando, eu vi numa Assembleia de Deus que eu fui ensinar. Era um sábado à noite. Aí o que eles fizeram? Do lado, era um monte, do lado da igreja, lá do local de reunião. Eu vi isso aí, não foi que falar, você está falando do G12. Não tinha nada do G12, não. Era uma assembleia que eu fui pregar. Aí o que era o barato do negócio? Que depois da reunião, do ensino, o assunto lá não tinha nada a ver, o assunto era missões. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma programação que você tinha que fazer o seguinte: você tinha que pegar o seu pedido de oração. O primeiro era coisa boa, era assim, pedido de oração. O que você tem de pedido de oração? Você vai pegar, vai escrever num papel, vai colocar num balão e soltar. Né? Você solta porque o vento vai levar esse pedido de oração e aí Deus vai responder. Até aí, tudo bem. Esse aí, pelo menos, não é grave na ofensa do fundamentalismo bíblico, vamos chamar assim. É um misticismo, mas você fazer um pedido. Isso. O pior foi o outro. Aí veio o negativo. O que era o negativo? O camarada lá falava o seguinte: eu quero agora que você escreva no papel todos os pecados graves que você lembra que você cometeu. Desde o início, quando você tem ideia. Aí a pessoa ficava... Eu falei assim, eu vou dar 20 minutos. A pessoa fazia lá e escrevia mesmo. Aí eu falei, aonde vai chegar isso? Aí o cara falou assim, bem, se você cometeu um desses pecados com alguém aqui de dentro, você tem a oportunidade de confessar. Rapaz, saiu até traição. A mulher confessando pro homem lá que traiu. O cara ficou assustado. Na hora eu falei, vai ser até morte aqui. Aí deu uma briga lá, o pessoal falou, não, essa aqui é só para confessar, tal, mas ainda não tá desfeito. Aí eu falei, rapaz, onde que o cara vai chegar? Aí ele falou assim, agora foi o seguinte, pega esses pedidos todos e nós vamos queimar. Porque depois que a gente queimar, é que esses pecados vão ser quebrados, vão ser inutilizados, eles não vão ter mais... Aí eu cheguei para o pastor lá depois, eu falei, pastor, como que o senhor entende a questão do sangue de Cristo? Não é o sangue que purifica todo pecado? Aí ele falou assim, irmão, de fato é. Mas, aí quando falou mais, eu falei, não adiantou. Ele falou assim, mas isso aí tem um efeito didático. Aí eu falei, efeito didático? Ele falou, não, porque assim, quando a gente fala que é o sangue de Jesus, a pessoa não tem uma coisa material para ela se apoiar. Eu falei, então matou a fé. Se está precisando ver, matou a fé. Aí eu vou falar o quê para a pessoa? Ele falou, não, tem que ter uma materialidade. A materialidade é a gente escrever que a pessoa ela vê aquele papel queimando, ela sente que ela foi perdoada por Deus. Eu falei, então, é complicado. Você vai falar o quê? A pessoa fala que é o sangue, mas ela fala, tá pisando no sangue de Jesus, pô. Isso aí, Wilton. Você pensa que isso aí não tinha muito Jobs. O pessoal fez. Olha, rapaz. Nós temos que, logo após o Apocalipse, nós vamos iniciar em Gênesis para estudos às quinta-feira. Mas eu creio, Wilton, que um mês, mais ou menos, nós temos que voltar a esse estudo sobre dízimos e oferta, sobre dízimo, sobre misticismo e cristianismo. Sim. E essa questão escatológica também, de Mateus também. 24, de Lucas, Sim. Um mêsinho para a gente, temos que voltar para estudar a luz da palavra, como nós fazemos aqui. E eu falei sobre Jeremias 3,16, que o Senhor fala a respeito da não utilização da arca hoje. Jeremias, anota aí você, Jeremias 3,16, para depois você ler lá, que é uma abominação ao Senhor você usar a arca hoje na igreja. E é uma sombra, né, Joaberson? São coisas que eles pegam as sombras, né? Você vê lá que Paulo combatia isso, o autor aos Hebreus, é um resgate da sombra. Você fala, Gálatas, você fala, poxa, você tem a realidade que é Cristo. Cristo lá, como diz o Otmani, né, é a soma de todas as coisas espirituais. Cristo congrega tudo nele, todo o universo está em Cristo. Para que você quer ir para a sombra? Mas é porque a sombra é atraente. Então a gente não pode ser tolo, né? Porque se o pessoal lá da igreja primitiva caiu nisso, a gente tem que ter muito cuidado, porque o negócio é atraente mesmo. Você vai numa celebração dessa aí, aquilo chama muita atenção. O ambiente, a linguagem.
Alguém aqui já teve a oportunidade de ir numa sinagoga? Você olhar a reunião da sinagoga, o pessoal tocando ali na lei, aquele rito, a própria fumaça que sobe, é uma coisa muito agradável aos olhos. Paulo fala que não tem valor algum, mas para a carne aquilo ali é muito interessante. Então as pessoas elas buscam isso, elas falam, não, tem que ter algo material. O Isaías falou, se eu chegar e falar, irmãos, louvado seja o Senhor está aqui no nosso meio, Ele é Deus conosco, o Senhor está em nós, amém. O pessoal fala, glória a Deus. Se você falar que tem um anjo de fogo passeando no meio do povo que está com uma bandeja ali distribuindo, rapaz, o pessoal entra num êxtase. Então, às vezes, as coisas que tinha naquela geração lá do começo tem hoje. Ela só mudou a roupa, só mudou o nome, mas é a mesma coisa. A simplicidade do Evangelho de Cristo assusta muita gente. A simplicidade do chegar-se a Cristo assusta muita gente. Tem que fazer aquela parafernália, tem que fazer aquilo, e só a graça. Eu queria agradecer que hoje o Maracanã está cheio hoje, Wilton. 18 pessoas. 18 pessoas. E eu vou falar aqui uma pessoa, fora o nosso amado irmão Jair, o irmão Creyson, é ele mesmo. O irmão Creyson é o amigo do Márcio, rapaz. O irmão Creyson é amigo, ele falou que é amigo do reverendo Márcio. Amém. Irmão Creyson, que os irmãos possam frequentar essa igreja aqui mais vezes. Toda quinta-feira estamos aqui. Quinta-feira que vem, a partir das 21 horas, estaremos aqui mergulhando na terceira de João, né? Terceira carta de João. Creio que será uma bênção. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Louvo a vida pela... Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Se não, nós iremos orar para terminarmos e vamos, como eu sempre brinco, nos encontrar ali, que o Jair hoje e o Creyson, que chegaram, vão pagar o lanche hoje para a gente. Amém. Vamos se reunir lá na cantina da igreja. Vamos se reunir na cantina da igreja e o Jair e o Creyson vão pagar o lanche hoje. Ô, Isaías, tem um pão de Corapronobis e cenoura que eu fiz agora. Maravilha. Olha só. Ô, Jair, para quem não conhece tá com o nosso... Com chocolate, Para quem não conhece o nosso irmão João Carlos, o irmão João Carlos, ele mora em São Paulo, interior de São Paulo, mas é carioca da Gema, tem a casa aqui no Rio também, e ele é um pastor batista e ele é cozinheiro especializado, é formado em gastronomia, nível superior, e é especializado em gastronomia africana. Deixa eu fazer minha propaganda, então. Dia 6 e 7, está em Santa Teresa vendendo o arroz Olof, uma comida africana com suco de Orapronobis. Eu tô lá aqui no Santa Teresa, vou levar a Lenilda. Eu vou lá comer esse arroz lá. Que legal. Pastor João Carlos, você sabe fazer funge? Funge? É uma comida africana, funge? Sim, sei. A comida a angolana. Angolana não, africana. Africano todo como funge. A comida à base de mandioca. Isso, e folha de mandioca também. Exato. Olha só. Aí, Jair está com o microfone fechado. Vamos orar para agradecer ao Senhor? Eu queria pedir ao nosso irmão Creyson, fala, irmão Jair, antes do irmão Creyson orar, agradecer a você pela presença. Eu aqui agradeço por essa oportunidade, né? Espero, nas outras quintas-feiras, estarmos juntos para falar do Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Irmão Jair abençoou um amigo meu que estava precisando de um estágio num colégio. No estádio, eu falei, rapaz, o irmão Jair tem colégio, vários colégios. Ele abençoou o irmão lá, está precisando de um estágio. Gente, vamos lá, vamos agradecer ao Senhor, irmão Creyson. Por favor, agradece ao Senhor por esse momento que a igreja dele se reuniu aqui. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo ensinamento que foi ministrado pelo teu Filho,
que a revelação da Tua palavra, Pai, esteja cada vez mais esclarecida aos nossos corações. A Tua palavra diz: em paz deitarei, dormirei, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Que cada um de nós possamos ter uma noite tranquila, um repouso e um fim de semana que se aproxima abençoado por Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Amém. Até quinta-feira, amados. Até abração, quinta-feira. Amém. Paz aí. Deus abençoe. Obrigado, irmão Preto. A paz, Amém. a paz. Deus abençoe. Irmã Sheila, a paz. Paz, a paz.